De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Esse texto está em Atos 7:34, mas é uma citação utilizada por Estevão na sua defesa diante do sumo sacerdote no Sinédrio. Ele cita Êxodo 3, do verso 5 em diante. Ele, quando se defendia no Sinédrio, ele se defendia de falsas acusações. Alguns homens levantaram mentiras contra ele, dizendo que ele estava deturpando a lei de Moisés e ainda dizia que Jesus Cristo tinha vindo para acabar com todo esse negócio do judaísmo. E na verdade isso tinha sido mentira. E ele começa a sua defesa utilizando esse texto, na verdade, ele começa a sua defesa contando a história de Israel em 3 cenas. Ele fala, em primeiro lugar, ele fala de Abraão. Depois ele fala de José e depois ele ainda entra com Moisés. Em Abraão, ele conta que Deus deu uma ordem a Abraão enquanto o próprio morava na Mesopotâmia, e Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. É uma terra boa que mana leite e mel. E Abraão prontamente obedece, ele sai da terra do seu pai, ele vai para Canaã, e quando chega em Canaã, Deus dá um alerta, um aviso, uma profecia a Moisés, Abraão, dizendo o seguinte: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como os escravos, e depois sairão dali e me adorarão nesta terra. Interessante que a gente acha que Deus vai trabalhando de acordo com as crises que os homens promovem. E a história contada por Estevão é uma história contrária a tudo isso. Ele está dizendo, eu vou contar a nossa história, sumo sacerdote e sinédrio todo que estão me ouvindo, em 3 atos: Abraão, José e Moisés. Podem parecer histórias separadas, mas é uma história só. Porque Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu vou começar a nossa história. Eu vou começar a história do meu povo. Eu vou começar a história da nação de Israel. E que o cara escolhido para isso foi você. Mas presta atenção. Você vai sair da terra dos seus pais. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Quando você chegar lá, eu tenho um anúncio a te dar. E assim que eles chegam nessa terra, Deus dá o anúncio a ele dizendo: escuta, essa terra é boa, mana leite e mel. Tem iogurte desnatado, tem queijo de Minas, só o que eu posso comer. E aí por diante ele está dizendo, é o que há de melhor. As picanhas ficaram para trás, as costelas também. Agora você está numa terra que mana leite e mel. O leite é desnatado, sem gordura e assim por diante. E aí ele traz o conceito dizendo, está vendo essa terra? Beleza, ela será do seu povo, mas vocês serão escravizados por 400 anos. Depois eu vou tratar com quem escravizou vocês. E vocês vão sair de lá, da terra que foram escravizados, e voltarão para essa terra, e aqui vocês vão adorar. Estevão termina a história de Abraão. Ele diz, a próxima cena é José. José foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham uma inveja tremenda deles. E se em Abraão a gente entende como a nação foi criada, em José a gente entende como é que a nação se tornou escrava. Porque José foi vendido, mas chegou no Egito como um escravo, e ele caiu na graça do faraó, e o faraó o tornou o principal cara do reino inteiro desse faraó, do Egito inteiro. Ele se tornou o governador do Egito, ele mandava e desmandava, ele tinha toda a autoridade. Só que José, ele como governador foi brilhante, porque ele percebeu através de um sonho que o povo teria 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de uma escassez violenta. E ele, sendo sábio, preparou o povo, a nação do Egito, para esse tempo de escassez.
E a nação ficou tão rica, e ela ficou com os celeiros tão cheios, que a fome veio e não atingiu o Egito, mas atingiu toda a região ao seu redor, inclusive Canaã e o povo de Israel. Israel, naquela época, era um pai, um avô de vários netos, e ele pega Jacó, chega para os seus filhos e dizem o seguinte: olha, vão lá para o Egito e tentem arrumar comida para mim. E Jacó fica na terra e eles vão para lá. José estava vendido e de forma milagrosa, José recebe os seus irmãos, os seus pais. 75 pessoas daquela nação mudam para o Egito e ali Israel começa a viver. Enquanto José era o governador de Israel, do Egito, aquela família viveu bem, até que José morreu. Veio um outro faraó, um outro rei do Egito, que não conhecia José, 400 anos depois dessa história, praticamente. E este rei, tendo daqueles 75 se multiplicaram, ele olhava para dentro do quintal dele e diz: tem muita gente aqui, e gente que não é do nosso povo, mas cedo ou mais tarde esses caras se levantam contra nós e vão nos destruir. Então vamos oprimi-los, vamos escravizá-los. E o rei do Egito começa a escravizar. E Estevão, na sua defesa, começa dizendo: escuta, no primeiro ato eu contei a história de Abraão e como a nação foi criada por Deus. No segundo ato, eu contei como aquela promessa que Deus disse, que o povo seria escravo por 400 anos numa terra estrangeira, aconteceu em José. Mas agora entra o terceiro ato. O rei do Egito está tão bravo, porque o povo de Israel está crescendo tanto no seu próprio quintal, que ele, num ato de loucura, diz o seguinte: precisamos acabar com o crescimento desse povo. Matem todos os meninos até 3 anos de idade, para que eles não possam reproduzir mais tarde. Essa nação vai enxugar. Um menino foi protegido, foi preservado. E aí Estevão diz: aqui entra o meu terceiro ato. A história de Moisés, que foi o menino protegido e preservado por Deus para trazer a libertação ao povo de Israel, que era escravo por quase 400 anos no Egito. E Moisés foi escolhido por Deus para tirar aquele povo do Egito e trazê-lo novamente a Canaã, para que ali ele possa adorá-lo, como foi a profecia dada por Deus a Abraão há muitos e muitos anos antes de tudo isso acontecer. Só que Estevão, no final da sua defesa, ele cita o texto de Êxodo, dizendo: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Deus chega para Moisés, depois de 400 anos de escravidão, e diz: o que eu quero que você saiba, Moisés, é que eu não olhei para você e achei que você tem a capacidade de se tornar o libertador de Israel dessa escravidão desumana. Eu não olhei para você e achei que você era o cara. Eu não olhei para você e disse: olha, que coisa interessante. Este menino sobreviveu ao massacre que o rei havia mandado realizar em todas as crianças até 3 anos de idade. Talvez ele seja um bom cara que eu indique. Ele disse: Moisés, presta atenção. E Moisés já tinha neste período desenvolvido algumas habilidades, inclusive de querer tentar mediar a nação de Israel contra a nação do Egito, quando ele faz um acordo de cavalheiros entre um egípcio e um israelita que brigavam entre si, e ele mata o egípcio. E Deus diz: não tem nada a ver com isso. O que eu quero que você saiba é que eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho escutado os seus gemidos e clamores. E eu decidi descer para
livrá-los. Quando a gente escuta ou lê esse texto, nós podemos tirar desse texto 3 coisas incríveis a respeito de Deus. A primeira coisa é que ele viu a dor do seu povo. Deus é um Deus que não está longe lá no céu, mas no seu trono sentado, sem que ele perceba o que está acontecendo com o seu povo. Ele viu a dor, e a história de Abraão, de José e Moisés fala de um Deus que viu esta dor. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus chega dizendo isso de cara, dizendo logo, eu tenho enxergado, o meu povo não está passando em branco por mim, eu não fiquei de mal com eles a tal ponto de que eu não quero saber o que tem passado no coração deles, ou na vizinhança deles, ou com eles. Deus chega para Moisés e diz: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, porque eu sou um Deus que continuo olhando para o meu povo. Asa era rei de Judá, anos depois de tudo isso. E ele teve a sua nação, Judá, invadida por Baasa, que era rei de Israel. Eu não vi, tornei gago. Era Asa de Judá e Baasa de Israel. Asa, ele pega o tesouro do templo e vai para o rei da Síria, Ben-Hadad, e diz o seguinte: você tem um acordo com Baasa, eu quero pagar o valor desse acordo para que vocês tenham um acordo comigo, porque Baasa acabou de invadir a minha nação, e eu preciso de ajuda para alguém acabar com esse Baasa. Asa aqui só tem eu, Baasa não adianta. E Ben-Hadad recebe aquele ouro todo do templo, aquele tesouro todo do templo, e diz: acordo feito. Quando Baasa sabe que o rei da Síria se associou a Asa, e ele estava invadindo o território de Asa, ele foge. Na cabeça de Asa, ele fez um grande acordo e um grande negócio. Ele se associou com o maior rei daquela época. Ele diz: mantive a minha casa protegida. Interessante é que aparece um vidente ou um profeta chamado Anani, e ele diz o contrário. Ele diz: o que você fez foi loucura, cara. O que você fez foi não confiar em Deus. Você pegou o tesouro do templo, da casa de Deus, e deu em um acordo, sendo que você não sabe que certa vez você já lutou com esse Ben-Hadad e você venceu dele. E você poderia ter vencido o seu concorrente Baasa, mas você fez uma loucura. E ele traz uma declaração brilhante. Ele diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer totalmente aqueles que lhe dedicam o coração. Quando o salmista Davi escreve o Salmo 34, ele está contando a história de um livramento dado por Deus a ele, aonde ele foi enfrentar um determinado rei, e ele, com medo de enfrentar esse rei, ele se finge de louco. E o rei olha aquele cara louco na frente dele e diz: tá louco, eu não quero relacionamento, papo, vínculo com esse sujeito, mande-o embora. E quando Davi escreve os salmos, que descreve o que aconteceu, ele diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito, ao seu socorro. Os olhos do Senhor se voltam para os justos, porque Deus continua olhando para o seu povo. Você pode ver isso ainda em Provérbios 15:3, que diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons.
Significa que existe um Deus que está sentado num trono, administrando e governando todo este universo, mas é um Deus que continua com os seus olhos fitos no seu povo. E Ele enxerga cada um de nós, porque continua sendo um Deus que vê a nossa aflição e a nossa dor. Segunda característica desse texto, que eu achei brilhante, é que o texto diz que Ele ouviu o clamor. Ele não só viu a dor, mas Ele ouviu o clamor, os gemidos. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, e eu ouvi os seus gemidos. Numa outra passagem, ele citando isso mais tarde, ele fala que eu ouvi o seu clamor. Isaías 38:1 conta a história de que Ezequias ficou doente, o rei. E Isaías, que era filho de Amós, o profeta Isaías, chega para Ezequias e diz: ponha em ordem a sua casa, porque a doença que você tem, Deus não vai te curar. E digo mais para você, você vai morrer por causa disso. Diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito tudo o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, enquanto orava e clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor está vendo a minha aflição, e o que eu tenho para falar para o Senhor é: lembra-te de que eu tenho sido fiel, ouve o meu clamor. E diz que Deus vira para Isaías e fala o seguinte: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e acrescentarei 15 anos à sua vida. Porque Deus ouviu. Porque Deus ouviu. Ele viu e ouviu. Pastor Adi Veloso, sempre quando eu pregava, ele dizia que eu me parecia com Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores batistas. E eu achava aquilo o máximo. Até que um dia ele me mostrou a foto do Spurgeon, que era um baixinho gordinho. Ele disse: eu sempre disse que você parecia com ele. Mas Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele se converteu aos 15 anos de idade. A primeira vez que pregou com 16 anos de idade. Aos 17 anos de idade foi convidado para assumir uma igreja chamada Waterbeach, ao sul da Inglaterra. Ele veio com a família correndo da Inquisição na Espanha, e porque a Inquisição estava matando muitos cristãos, a família saiu correndo da Espanha e acabou se acomodando na Inglaterra. E Spurgeon começa uma carreira desde moleque brilhante. Aos 20 anos de idade, ele assume o Tabernáculo Metropolitano em Londres, onde ele chegou a pregar a quase 24 mil pessoas ao mesmo tempo. Enchia o tabernáculo. E você vai dizer: caramba, que homem brilhante, que sujeito, como esses não existem mais. Pois bem, quando você lê a biografia de Charles Spurgeon, você vai ver que esse pessoal de Waterbeach, ele vendo a situação que a Europa vivia, a Inquisição na Espanha, mas a depravação da Inglaterra, essa comunidade de 20 e poucas pessoas começou a orar, pedindo a Deus um avivamento e que mudasse a história da Inglaterra. Quando eles começaram a observar que um moleque de 15 anos de idade pregava pra caramba e aos 16 anos de idade podia assumir aquela comunidade, eles passaram a orar por Spurgeon, dizendo:
as nossas orações estão sendo ouvidas. O Senhor está levantando aquele que promoverá um avivamento na Inglaterra, e assim foi. Nunca a oração foi de Deus olhando para Spurgeon, dizendo: Spurgeon, você é o cara. Mas a oração veio através do clamor daquele povo, dizendo: Senhor, nós precisamos de um avivamento. E Deus traz para eles o avivamento na vida de um menino de 15 anos de idade, que se converte e resolve se entregar por inteiro a esse Deus que transforma uma nação. Quanto à nossa salvação, em Isaías, o Senhor diz por intermédio do profeta: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Quando Isaías está apontando para o dia que Jesus Cristo veio, quando nós comemoramos o Natal, e ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e eu o socorri no dia da sua salvação. Significa que nós temos um Deus que é incrível, que vê as nossas aflições, mas ouve o nosso gemido e o nosso clamor. E a terceira coisa desse texto, que é brilhante, é que é um Deus que veio pelo seu povo. Quando Estevão está narrando a história do que acontece com ele, na história de Israel, ele diz: no primeiro ato, Deus trabalha com Abraão. No segundo ato, Deus trabalha com José. E no terceiro ato, Deus vem ao encontro do seu povo e utiliza um homem chamado Moisés. Porque ele diz o seguinte, citando a conversa de Deus com Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu ouvi os seus gemidos e eu desci para livrá-los. Eu não sei o que você pensa, mas eu olho para um texto desse e digo: que Deus, que coisa incrível. Um Deus que vê, um Deus que ouve, e um Deus que não fica parado, distante de nós, mas um Deus que desce ao nosso encontro. Ele veio pelo povo de Israel. Ele trouxe a salvação ao povo de Israel. Ele trouxe a libertação para aquele povo escravo. Ele trouxe a libertação para um povo que voltou a Canaã e lá adorou a esse Deus. Eu desci para livrá-lo. O que é interessante, quando a gente lê esse discurso de Estevão, essa sua defesa no sinédrio, na presença do sumo sacerdote, é que ele conta a história toda em 3 atos. Mas ele está exatamente no momento em que ele se defende da principal acusação de que Jesus Cristo era o Salvador, o Messias esperado pelo povo de Israel. Para o sinédrio, o sumo sacerdote, aquilo era uma heresia absurda. O rei de Israel jamais poderia ser Jesus o Cristo. Não tinha marcas, não tinha características, não tinha o shape, não tinha o formato, não nasceu aonde deveria ter nascido. Ele não tinha a estirpe que deveria ter, ele não fez o que deveria fazer. A nação de Israel continuava subjugada por uma outra nação, e eles queriam se ver livre de tudo isso. Eles gostariam de ver Israel novamente como o centro, o principal país, a principal nação, aquela que era mais poderosa, e Jesus não fez isso. Pelo contrário, um filho de carpinteiro que pregava o tempo todo dizendo: você tem que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu estou aqui provando para vocês que isso é verdade, dizendo aos pecadores que eu vou comer com ele, dizendo aos pecadores que eles vão ser curados, dizendo aos pecadores que eles vão ser salvos. Isso não cabe para o Messias. Como é que você, Estevão, contando a história de Israel em 3 atos, percebe que existe Jesus, o Cristo,
que é o Messias, a quem nós tanto aguardamos. Não é nada disso, por isso nós te pegamos e vamos levá-lo lá para a porta da cidade e lá você vai ser apedrejado. Não cabe. Porque naquele exato momento, quando Estevão se defendia, ele se defendia porque cria em Jesus Cristo como o Messias. Naquele exato momento, Israel havia se deturpado e tornado escrava de um monte de situações, de um monte de coisas, de vários deuses, e não era mais a nação que adorava ao Deus dos deuses, o Deus que os tirou do Egito e colocou naquela terra. Mas ele se defendia de um Deus, ou se defendia da acusação e morreu por causa de um Deus que veio por mim e por você. Porque quando nós lemos o que a Bíblia diz, nós lemos que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que a nação de Israel, o povo de Deus, precisava ser resgatado novamente, porque havia se perdido de uma vez. E a história de Abraão, José e Moisés fala de um Deus que se revelou em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê que Abraão, Deus disse, sê tu uma bênção. Quando Deus disse, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vá para uma terra que te mostrarei, eu abençoarei os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E a única coisa que você precisa fazer é ser uma bênção. O que eu estou fazendo é criando um povo que todas as nações da terra serão benditas. O que eu estou fazendo é criando um povo que precisa ser uma bênção. Por isso Deus chega para Abraão e diz, Abraão, seja você uma bênção. Ele chega para José e diz, José, sê tu o rei do reino. Ele diz, existe o reino, e no reino existe o faraó, e o faraó administra tudo, só que eu estou te colocando no lugar do faraó, aonde você vai ter tanta autoridade naquele lugar, espelhando a autoridade do reino, que vai ser o cara do reino. Você vai saber proteger aquela nação, você vai acolher os que te traíram e cuidar dos que traíram, porque o reino tem a ver com o rei. É o coração do rei que torna o reino bom ou mau. Por isso, José, o meu convite é para que você seja o rei do reino. Abraão, seja a bênção. José, seja o rei do reino. Moisés, se tua justiça. Aquele povo está escravizado. Eles estão passando por um período onde eles não estão mais na sua própria terra. E a mão pesada do faraó está sobre eles. E eles têm gemido pelas injustiças que eles têm enfrentado. Por isso, seja você o espelho da justiça. Eu estou te convidando a isso. Vá lá e liberte o povo da opressão. Vá lá e traga àquele povo a liberdade necessária que eles precisam. Que eles experimentem o que é de fato ser verdadeiramente livre, porque a justiça foi espelhada, e aquele sujeito que é mau, eu vou tratar com aquela nação, e eu vou chegar duro nele, e você sabe a história de Moisés com o faraó, como Deus foi duro com ele. Mas a justiça de Deus àquele povo foi aplicada. Por isso, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê que Deus o convidou para ser uma bênção. Quando a gente olha para a história de José, a gente vê que Deus o convidou para ser o rei do reino. Quando a gente olha para a história de Moisés, a gente vê que o convite de Deus foi para que ele fosse a justiça. Mas quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que Jesus é a bênção, Jesus é o reino e Jesus é a justiça. Porque nele nós somos abençoados.
Neles, o rei do reino tem tudo a ver. E a justiça é aplicada em Jesus Cristo. Por isso, quando nós olhamos para essa história, nós podemos perceber que Deus se revelou em Cristo Jesus, em Abraão, em José e em Moisés. O Natal seria tudo de bom e muito fácil se a gente olhasse para essa história e disséssemos: ainda bem, chegou o Natal, Jesus nasceu, Ele está aqui entre nós, olha só que coisa boa, aquele menino na manjedoura marcou a nossa história, aquele menino, ele trouxe para nós a salvação, é o Deus encarnado, o verbo que se fez gente. Nós podemos comemorar o Natal, porque já não há mais condenação sobre nós. Nós podemos comemorar o Natal, porque Deus desceu, Ele ouviu a nossa aflição, Ele viu a nossa opressão, Ele ouviu o nosso clamor, Ele viu a nossa opressão, e Ele resolveu descer. Jesus invadiu a nossa praia, vamos comemorar. E quando a gente comemora o Natal hoje em dia, cada vez mais, a bênção, o reino e a justiça tem sido vivida, experimentada e percebida nos nossos relacionamentos e no nosso ambiente. Eu não quero ser uma bênção, eu quero receber uma bênção. No Natal, o bom é ganhar presente. No Natal, o bom é a quantidade de comida que se come e se desperdiça enquanto muita gente passa fome. Significa que o próprio Natal, a justiça, a celebração, eu estou falando só da comemoração do Natal, a celebração do Natal já não existe mais. A justiça não se espelha ali. O rei do reino nem é lembrado. Hoje, politicamente falando, ou politicamente correto falando, não se prega mais a Jesus por causa da diversidade de religiões. Você não vê mais uma manjedoura. Você não vê mais uma história de Jesus nascendo. Mas você ouve o Papai Noel. E você está cansado de ouvir o Papai Noel. Por quê? Porque o Rei Jesus, aquele que promoveu a justiça e que é a bênção, foi totalmente esquecida pelo seu povo. Por isso, quando Estevão está se defendendo, ele traz uma nova afirmação. Ele diz: ele veio para irmos por ele. Ele veio para irmos por ele. No verso seguinte, verso 35 e não 34 como está escrito, a história de Abraão, José e Moisés fala de um Deus que veio para irmos por ele. Ele não fala de um Deus que levantou homens, mas ele fala de um Deus que desceu e enquanto estava aqui levantou homens. Ele não fala de um Deus que deu corda no mundo e mandou o mundo andar e disse: olha, já que vocês não querem saber de mim, o problema é de vocês, eu não vou mais olhar para cada um de vocês. Ele fala de um Deus que ouviu o nosso clamor, viu a nossa opressão, desceu ao nosso encontro, nos salvou, promoveu tudo o que tinha em relação à bênção, ao reino e à justiça. Só que a história e a defesa de Estevão foi: ele veio para que possamos ir por ele. Ele, Moisés, foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Estevão diz: escuta, eu termino a minha defesa na terceira cena falando de Moisés. E o que eu digo a respeito de Moisés é que Deus viu a nossa aflição, ouviu os nossos gemidos e o nosso clamor e desceu para nos livrar.
E ele descendo levantou um homem chamado Moisés, e ele enviou o próprio Moisés para ser o líder e libertador do povo de Israel. Deus não veio simplesmente para que ele tenha vindo. Ele veio para que nós possamos ir por ele, que nós possamos fazer a diferença. O Natal nunca terá sentido na sua vida se o Deus que veio ao nosso encontro não transformou a sua vida de tal forma que você larga tudo o que tem nesse mundo e abraça o valor maior, que é o próprio Deus encarnado, e diz: por você eu faço qualquer coisa, por você eu vou a qualquer lugar, por você eu caminho o que precisar caminhar, por você eu enfrento qualquer dificuldade, por você a minha jornada se torna leve, por você eu abro mão de mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu te sigo dia após dia, porque o Senhor viu a minha aflição, ouviu o meu gemido e veio ao meu encontro. Será que você entende isso ou não? Será que isso continua morto? Porque nós podemos continuar pensando muito, dizendo: Senhor, por que acontece o que tem acontecido? Por que o mundo continua perdido do jeito que está perdido? Por que nada se transforma? Porque a impunidade continua sendo a maior arma dos corruptos? Porque a corrupção tem gritado tanto? Porque as injustiças têm sido o marco no nosso país? Por que, Deus, o Senhor não tem visto? O Senhor não tem ouvido? O Senhor não tem descido ao nosso encontro? E a pergunta que fazemos para Deus, de forma retórica, Ele responde dizendo: agora preste muita atenção. Eu quero conversar do meu coração para o seu coração. Você comemora o Natal, mas onde estão aqueles 3 que em Babilônia preferiram ser queimados a ceder? Onde está o Daniel que me adorava? Onde está a santidade de José? Onde está o menino que matou o gigante? Onde estão os sucessores de Josué? Onde estão as mulheres consagradas como Esther? Aonde estão aqueles homens e mulheres que largaram tudo porque eu desci ao seu encontro? Aonde estão esses homens? Ah, se o meu povo se voltasse e me buscasse, se renovasse a sua entrega em fé, se me amasse como amam os seus caminhos, eu abriria as janelas dos céus e o meu poder eu enviaria para estes homens, e eles seriam totalmente diferentes e adorariam como o meu povo fez em Canaã. Aonde estão estes homens? Aonde estão essas mulheres? Eu ouvi, eu vi, eu desci, e você tem feito o que com tudo o que eu fiz por você? Por isso que a Bíblia diz: assim como me enviaste ao mundo, Jesus está falando com Deus, assim como o Senhor Deus me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo, para que as mesmas obras que eu fiz, o Senhor fizesse por mim. Um Deus que viu a nossa aflição, um Deus que ouviu os nossos gemidos e o nosso clamor, um Deus que desceu ao nosso encontro, um Deus que transformou a nossa história, continua na expectativa de que eu e você nos entreguemos totalmente a Ele, simplesmente para poder transformar histórias. Eu creio em Abraão e na história de Deus com ele. Eu creio em José, um homem fiel, temente a Deus e santo em santidade na vida dele. Eu creio em Moisés, o homem que eu mais admiro na Bíblia. Eu creio nele. Mas mais do que tudo isso, eu creio num Deus que me amou tanto, que desceu ao meu encontro, mudou
mudou a minha história para que eu pudesse mudar a história dos outros. Eu continuo crendo num Deus que viu a minha aflição, ouviu o meu clamor e desceu ao meu encontro. Eu creio. E você? O que você acredita?